Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 14, até o verso 17. Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. E tanta coisa acontecendo, né? Eu quero também, enquanto você está abrindo a palavra, trazer uma palavra para os nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão, se recuperando, ou nesse momento ainda passando por uma situação adversa em termos de saúde. Eu quero trazer uma palavra para você. Vai passar. Amém? Vai passar. E quando passar, eu sei que o desejo do coração que está dentro de você nesse momento é que você esteja junto. Então, olha, vai passar. Deus vai curar você. Deus vai levantar você. Deus vai restituir tudo. Nós acabamos de cantar aqui 7 vezes mais. Deus vai restituir você. Fique em paz. E nesse momento, só desfruta aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Deus vai falar com você especificamente. Deus te abençoe. Romanos capítulo 8, verso 14 ao verso 17. Todos acharam? Amém. Aqui não vale, tá? Eu sei que está aqui, mas aqui não vale. Irmãos, traga uma palavra. Traga a Bíblia. Não perca o hábito. Eu trago no meu celular. Amém. Eu sei. Eu também tenho. Mas se você puder, no culto, traga a palavra. A palavra em papel. Eu não uso mais isso. Ok. Então abra. Não fica na dependência da palavra aqui no telão, não. Tá? Aprenda a manusear a palavra. Até porque, irmãos, nós sempre temos que estar preparados para o dia em que a gente não tem conexão. O dia que a gente não tem aquele link com a internet. O dia em que o aparelho eletrônico não funciona. Nós sempre temos que estar preparados para esse dia, que eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, esteja preparado. Viu? Isso é bênção. Não perca isso. Então vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Pai, nessa noite eu oro para que o Senhor venha trazer a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E eu te peço nessa noite que o Senhor venha mostrar para nós tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito desse texto. Nesse instante, nesse tempo, nesse momento da nossa existência, revela para nós tudo aquilo que o Seu coração tem, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós saibamos, Pai. Trabalha em nós, no nome de Jesus, para que através de nós, esse canal de bênção seja fluido, seja aberto para a nossa casa, para a nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu quero fazer uma pergunta antes de qualquer coisa, nessa noite. Quando você erra, sim, todos nós erramos. Eu erro, você erra. A gente pode conjugar esse verbo aqui, né, essa ação, de uma forma poderosa, coletivamente. Todo mundo erra. Sim, esposa, você também erra. Porque tem uma tendência, né, dizer que as esposas não erram. Sim, as esposas também erram. E os maridos? Muito mais. Aliás, tem uma piadinha, né, que fala que casamento é um negócio interessante, né? Onde nós dividimos tudo, menos a culpa. A culpa sempre é do marido.
Então, no final das contas, irmãos, todos nós erramos. E o fato é que quando você erra, qual é a primeira pergunta que vem à sua mente? Eu vou falar por mim. A minha primeira pergunta quase sempre é: cara, o que tem de errado com você? Não é uma pergunta ruim. Mas eu tenho aprendido, irmãos, e Deus tem revelado ao meu coração, que essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é outra. A pergunta certa é: Senhor, mostra-me o que o Senhor está vendo em mim. Essa é a pergunta correta. Quando eu erro, é Deus que tem que revelar em mim o que está de errado. É Deus que tem que falar comigo. É Deus que tem que mostrar a minha vida aquilo que eu preciso saber. Porque uma coisa é você olhar para o seu próprio comportamento e tentar se avaliar. E nós podemos fazer isso. Tanto que a palavra de Deus diz para nós participarmos da mesa do Senhor e avaliar a nós mesmos. Então sim, nós podemos avaliar, e isso é bacana. Mas isso é muitas vezes alguma coisa que nós tentamos fazer e não conseguimos fazer perfeitamente. E outra coisa bem diferente é deixar que o Espírito Santo mostre a você quem você realmente é. E aí é perfeito. Quando o Espírito Santo vem e revela para nós quem nós realmente somos, então esse entendimento ele desce, sabe? De uma forma poderosa, maravilhosa, doce. Sabe, é algo que é palatável. E aqui está a verdade que eu quero que fique com você nessa noite. Quando você sabe quem você é em Cristo, a sua identidade se torna mais forte do que os seus impulsos. E tem muito crente que fica pensando se ele é salvo, se ele é cristão, se ele de fato se converteu. Porque erra, porque peca, porque tem um impulso destrutivo muitas vezes. Um impulso pecaminoso, um impulso que leva ele para o lado da destruição. Mas você não é mais definido, meu irmão, pela sua pior decisão. Você é definido pela obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito, ele não nos guia para vergonha, ou não nos guia para nos envergonhar. Deus não quer nos envergonhar, irmãos. É exatamente o oposto disso. Ele guia lembrando você de quem você é, ou de quem Ele está gerando em você. Ele está lembrando você da justiça dEle. Ele está lembrando você que você é amado, como nós cantamos aqui, que você é aceito, que você é feito novo, que você é renovado e que você é nova criatura nele. Então Ele começa a lembrar você de quem você é no Senhor. E eu preciso perguntar: o que mudaria na sua vida essa semana se você começasse a se ver do jeito que Deus te vê e parasse de olhar para você no espelho como você está acostumado a ver, ou como as pessoas dizem que você é? E até as pessoas falam que você é por um comportamento que você apresentou ao longo da sua vida inteira. E sabe, irmãos, é muito interessante isso, porque às vezes nós rotulamos uma pessoa e nós temos uma convivência com ela e nós achamos que aquela pessoa ao longo do tempo ela não vai mudar, mas o certo é que ao longo do tempo essa pessoa ela já mudou, ela já amadureceu para bem ou para mal, mas houve mudança. Ela não é mais a mesma pessoa que você conheceu anos atrás. Ela é uma pessoa completamente diferente. Você precisa redescobrir esta pessoa. E talvez aí os casais ouçam bem o que eu vou falar aqui agora. A pessoa com quem você casou, ela não é mais a mesma pessoa. Ela é uma outra pessoa. E você precisa descobrir quem é essa pessoa. Você precisa descobrir novamente essa pessoa que convive com você, mas que não é mais a mesma pessoa com quem você casou. E isso é uma coisa maravilhosa. Porque as pessoas acham muitas vezes, e o mundo fala isso, a internet fala isso, se está errado no casamento, troca de parceiro. Não, irmão, você tem que descobrir novamente quem é aquela pessoa que está junto com você.
E ao descobrir quem é essa pessoa nova, porque mudou, você vai de novo se apaixonar pela mesma pessoa, muito embora essa pessoa seja diferente. Isso fica para uma outra mensagem. Mas o fato é, ninguém é igual. Com o passar do tempo, e o tempo vai transformando a gente também. Eu sei que isso não é fácil, irmão. Se você passar a se ver do jeito como Deus te vê, algo vai mudar. A sua percepção vai mudar. Seu comportamento vai mudar. As suas palavras, as suas atitudes, o seu pensamento também vai mudar. Mas não é fácil. Porque muitas vezes, quando nós estamos feridos, quando nós estamos guardando mágoa, machucados por alguma coisa que aconteceu, a nossa tendência natural é olhar para o copo meio vazio. Melancolia, tristeza, autopiedade, eu fico com peninha de mim mesmo, eu me vitimizo. E um certo pessimismo acontece, porque a gente está olhando para o copo meio vazio. E aí a gente fica pessimista com todas as coisas, com as situações e com as pessoas ao nosso redor. Aliás, coisas, situações e pessoas são ladrões de alegria. São coisas que acontecem, são situações que sobrevêm, são pessoas que se aproximam, que muitas vezes roubam a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de fazer as coisas, a nossa vontade de prosperar, de sonhar e de seguir adiante. Isso não é acidente, irmão. Isso é uma estratégia. Estratégia de quem? Do RDT, do reino das trevas. Tem um texto que eu gosto bastante e que explica muito bem isso, que é João 10:10. João 10:10, irmãos, é muito claro e fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Essa é a função do capeta. Essa é a função do inimigo das nossas almas. Ele não tem outra função além de roubar, matar e destruir. Mas no mesmo versículo ele continua, irmão, e essa é a parte que eu quero que você grave. Fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Não é uma vida qualquer, irmão, é uma vida plena. É uma vida que você tem prazer, é uma vida que você tem alegria, é uma vida que você gosta de viver, é uma vida que você tem, irmão, uma plenitude, até mesmo para transbordar sobre outra pessoa. E o inimigo quer te prender nesse espelho retrovisor, você vai olhando para trás, achando que lá atrás era melhor, como era bom, como é que era legal, antigamente. Não, irmão, Deus quer que você olhe para frente, Deus quer que você planeje o seu futuro, Deus quer que você faça planos. Sim, eu sei que nesse tempo existe uma potestade sobre a nossa nação. Aliás, existe uma potestade sobre o Ocidente, dizendo que vai estar tudo errado, dizendo que está tudo acabado, dizendo que não tem prosperidade mais, dizendo que, olha a crise, pastor, você está olhando a crise que está acontecendo por aí? Você está olhando como é que tem inadimplência? Você está olhando como é que as pessoas estão perdendo emprego? Você está olhando, pastor, como é que está o supermercado caro? Você está olhando como é que tem gente matando gente? Você está olhando, pastor, o que está acontecendo? Sim, eu estou. E eu continuo dizendo: faça planos, continue sonhando, porque o teu Deus, Ele continua no controle. O teu Deus, é Ele que vai te sustentar. O teu Deus, Ele vai prosperar você. Foi exatamente essa palavra do profeta Jeremias para o povo que estava em Babilônia. Veja, o povo que estava em Babilônia, eles não foram tirados de Jerusalém porque eles eram bonzinhos, não, irmão. Eles foram tirados de Jerusalém, desterrados da terra dele, na verdade, né? Desterrados da terra, óbvio. Eles saíram da terra, foram expulsos da terra por causa do pecado. A nossa nação tem muito pecado, irmão. Nós vivemos no meio de um povo pecaminoso. Nós vivemos, sim. Essa que é a verdade. Mas eu creio, irmão, que no meio de um povo pecaminoso existe uma igreja santa, poderosa, verdadeira.
E essa igreja, que é a menina dos olhos do Senhor, Satanás não tem poder para tocar. Um povo que saiu de Jerusalém, e esse povo, o Senhor falou: vocês vão para a Babilônia, mas lá em Babilônia, vocês orem pela terra, porque a prosperidade da terra vai fazer com que vocês sejam prósperos também. Não tenham medo de fazer isso. E eu vim aqui nessa noite, meu irmão, isso não está na mensagem, mas eu sinto que eu preciso fazer isso, para falar para você, aquecer o seu coração, para falar para você, meu irmão, olhar para o Senhor, porque é o Senhor que vai prosperar você, qualquer que seja o resultado da eleição, qualquer que seja o resultado do que vai acontecer o ano que vem, não importa. É claro que nós temos que votar com sabedoria, votar em princípios da palavra, é verdade. Mas, meu irmão, você precisa entender uma coisa: o Deus que te prosperou até agora é esse Deus que vai fazer com que você passe e cumpra todo o propósito dele na sua vida. Basta você o quê? Obedecer ao que a palavra de Deus fala. Ponto final. Vocês estão aí? Então entenda isso. Sim, eu não estou pregando a favor de um ou de outro. Eu estou pregando, meu irmão, a favor da palavra do Senhor. E essa palavra é que prospera, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz vida plena. É isso que você precisa entender. Deus, Ele vai colocar pessoas certas nos lugares certos. Então fique tranquilo com isso. Aqueça o teu coração. É só isso. O grande problema é que no meio dessa confusão toda parece que a igreja está sendo esvaziada de alegria, a igreja está sendo esvaziada de bênção, a igreja está sendo esvaziada de fé. Isso não pode acontecer, irmão, porque o nosso Deus continua no controle. O nosso Deus, Ele continua no mesmo lugar. Então o inimigo, ele quer te prender olhando para trás, quando na verdade Deus quer que você faça planos e olhe para frente. Qual o plano que você tem no seu coração, meu irmão? E é bem aqui, nesse momento de planos, de fazer planos, que eu quero falar sobre quem é o Espírito Santo para a gente. Sim, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, o auxiliador, o Espírito Santo, o ajudador, irmão. Porque tem gente que pensa que ele é só uma força, uma sensação, um sentimento bom que a gente tem na igreja. Mas Jesus, Ele deu um nome específico para ele. João 14, no verso 26, o Senhor Jesus diz o seguinte: o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Reparem, Ele nos faz lembrar. Não é uma informação nova, não é uma revelação. O Espírito Santo nos faz lembrar. Isso significa que é o quê? Uma lembrança. É algo que já está dentro de você. O Espírito Santo, ele pode plantar coisas novas? Claro que pode, mas daqui ele está nos fazendo lembrar. É uma lembrança. É algo que já está enraizado. É algo que já está dentro do seu coração, irmão. Então, imagina assim, existe um músico, um músico. E ele estudou por meses, ele decorou as músicas todas, decorou o repertório. E na hora do concerto, ali na hora de tocar, debaixo da luz, com todo mundo olhando para ele, ele esquece, ele trava, as suas mãos não funcionam, as mãos ali naquele momento param. E é exatamente nesse momento que entra o papel do maestro. O maestro, ele não precisa falar nada, só com um gesto ele vai direcionar aquele músico. E aquele músico, na hora que ele olha para o maestro, e o maestro direciona ele, tudo aquilo que ele estudou volta, e ele se lembra, e as mãos destravam, e a música vem. É exatamente esse o papel do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós já sabemos o que temos que fazer, mas nós travamos diante das circunstâncias. Aí vem o Espírito Santo e nos lembra. Ele não precisa falar nada, irmão. Ele só nos lembra.
E quando nós lembramos, nós entendemos. E quando nós entendemos, nós fazemos. Esse é o papel poderoso que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus faz em você. Ele não está inventando uma identidade nova para você a cada domingo, irmão. Já existe uma identidade que Ele plantou em você, antes mesmo do seu nascimento. Deus, Ele te fez de um jeito poderoso, precioso, e Ele é o auxiliador que aponta para o que Deus já escreveu no seu coração antes da fundação do mundo. E que você, no calor do momento, na correria, na dor, esquece. Mas aí vem o Espírito Santo e lembra quem você é. Ele te lembra, meu irmão. O profeta Jeremias já anunciava isso, já em Jeremias capítulo 31, no verso 33, ele fala bem assim: porei minha lei no íntimo deles, e a escreverei no coração deles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O caminho, meu irmão, já está gravado. O Espírito só te faz lembrar dele. Então você já sabe o caminho de volta para casa. Você sabe o caminho para o céu. Ninguém precisa te ensinar o caminho para o céu, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus já gravou isso dentro de você. Na sua conversão, o Senhor já mostrou para você a sua casa, já mostrou a você o caminho para lá. Deus sabe que você sabe. Só que muitas vezes no calor das coisas que acontecem no nosso meio, na nossa vida, nós nos esquecemos. Mas o Espírito está testificando no seu coração que você sabe o caminho. Tem um mapa gravado dentro de você, meu irmão. E esse mapa que está dentro de você, só você sabe. Ninguém precisa mostrar para você o caminho que você tem que seguir, porque você já sabe o caminho que você tem que seguir. O Espírito Santo de Deus, ele está mostrando para você, ele está mapeando tudo e falando assim: olha, por aqui, vira aqui. É igual um GPS espiritual, irmão. Deus está fazendo isso para mim e para você. E é por isso que Romanos, no verso 16 do capítulo 8 que nós lemos aqui, fala bem assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Olha só, eu não preciso de um testemunho externo para saber que eu vou para o céu. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele testemunha no meu interior. O Espírito de Deus, ele testemunha para você. Sabe por que ele faz isso, irmão? Para que você não fique perdido aí, achando que alguém tem que chegar para você e falar: eis que assim te digo, você vai para o céu. Você não precisa disso. Existe algo que é poderoso. Imagina, irmão, olha, não existe assunto mais importante do que a salvação. A salvação é o assunto mais importante de nossas vidas. E no assunto mais importante das nossas vidas, o Senhor fala assim: o Espírito testemunha no teu espírito. Então o Espírito está testificando em você que você é salvo, que você vai para o céu. Ah, pastor, mas como é que eu vou para o céu se eu estou pecando? Como é que eu vou para o céu se eu arranho o meu nariz toda hora e eu caio? Meu irmão, é porque existe uma coisa que é muito interessante. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê a obra em construção. Ele vê a casa pronta, o edifício pronto. Ele vê a casa arrumada. Ele vê o projeto completo. Nós ainda estamos em construção. Nós ainda estamos sendo preparados aqui embaixo. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia, meu irmão, em que nós estaremos prontos. Em que nós estaremos plenos. Em que nós estaremos arrumados. A nossa casa estará arrumada. E é por isso que eu te digo: tenha paciência com você mesmo. Só permaneça firme. Não desista, querido, porque Deus sabe que existe um plano perfeito e que você já está pronto no céu. Mas até lá, sim, vai ter entulho. Até lá vai ter sujeira. Até lá vai ter trabalho. Até lá vai ter cansaço. Mas se você permanecer firme, eu tenho certeza absoluta que no momento certo, Deus, Ele vai concluir a obra. E eu glorifico tanto a Deus.
porque eu sou uma obra em andamento, assim como você. Então, se você errou, escorregou, caiu, ou seja lá o que for, irmão, levanta onde você caiu e permaneça firme, porque o teu Deus está trabalhando em você. O teu Deus, Ele é com você. O teu Deus é contigo. Posso ouvir um aleluia aí? Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmão, o teu Deus é contigo. Ele está testemunhando. Não é Ele criando esse testemunho do zero, é Ele confirmando que já é verdade desde a sua adoção. Quando você aceita o Senhor Jesus no seu coração, o Senhor vem e arruma a casa, mas ainda não está pronto. Ainda tem um tempo, ainda tem coisas que vão chegar na sua vida. E agora eu preciso mostrar aqui, irmão, a diferença entre duas vozes que falam com você. Porque tem duas vozes que estão disputando espaço da sua mente nesse momento, e você precisa aprender a distinguir uma da outra. E Jesus, presta atenção, Jesus não se afasta de gente ferida, Jesus não se afasta de gente magoada, Jesus não se afasta de você porque você pecou. Pastor, eu sempre achei que Jesus se afasta. Não, nós nos afastamos. Jesus não se afasta. Jesus continua conosco. Mas Ele, irmão, quando se aproxima, a santidade dEle, a luz dEle revela nosso pecado, a luz dEle revela a nossa sujeira, a luz dEle revela quem nós somos de fato. Mas não é para envergonhar a gente. Aí é que está. Deus não vem mostrar quem nós somos, e às vezes é muito feio mesmo, sabe, para nos envergonhar. É exatamente o contrário, irmão. Deus revela para nos restaurar por completo, porque eu só vou poder ver a sujeira, eu só vou poder ver aquilo que precisa ser arrumado se a luz de Deus estiver sobre a minha vida. Sem a luz eu não consigo ver, ou eu consigo ver, mas não consigo resolver plenamente. Você quer ver? Vou te dar um exemplo muito simples comigo. E olha, irmão, eu tenho pouquíssimo grau, e o meu grau é para perto. Chama-se DNA, data de nascimento avançado. Eu vou ficando velho, então eu preciso de um óculos para perto. Sem o óculos eu não usava isso aqui, mas sem isso aqui eu não leio mais essa letrinha aqui. Esses dias eu fui lavar a louça sem óculos. Alguns já falaram assim: já sei. Se você já passou por essa mesma experiência, você já entendeu. Eu lavei a louça, aí eu peguei o óculos, tive que relavar a louça, porque ainda tinha sujeira, que para mim não tinha, sem óculos. Mas com óculos eu pude ver, eu pude enxergar. Vocês estão entendendo aí? O Espírito Santo, irmão, Ele não coloca esse óculos em nós para nos humilhar. Ele coloca esse óculos em nós para nós vermos a sujeira, para nós vermos aquilo que precisa ser lavado de novo, aquilo que precisa ser consertado. Não é para nos humilhar, é para nos consertar, é para nos ajudar a melhorar, é para nos restaurar por completo, irmão. Aquele que vê tudo, aquele que te ama de forma mais perfeita, irmão, Ele faz exatamente isso. Mas o inimigo não. O inimigo, ele aponta para o seu pior momento, e aí ele aponta para o seu pior momento, naquele momento ruim, e ele fala: é isso que você é, para roubar a tua alegria, para matar a tua paz. É isso que o inimigo quer fazer comigo, com você. Mas Jesus, Ele aponta para a cruz, irmão, e Ele fala: é isso que eu sou. Você não precisa olhar para você, é isso que eu fiz para você. Então, quando, ao invés de mostrar o meu erro, Ele mostra a cruz. Não é o meu erro, irmão, é a cruz de Cristo. Então nós temos que olhar para o Senhor, sabe? Seu pior momento pode explicar parte da sua história, mas não tem autoridade para nomeá-la. Seu pecado é sério, irmão, mas o sangue de Jesus é maior. Seu fracasso pode ter consequência, mas não tem a palavra final. O seu passado
ele pode ter ferido você, mas não cancela o seu chamado. Arrependimento não é ficar olhando indefinidamente para a sujeira de onde Jesus te tirou. Arrependimento é virar o rosto para aquele que faz nova todas as coisas, é tirar o olho da minha sujeira e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Isso é arrependimento. A negação de Pedro, irmão, não foi o fim da história dele. O fracasso de Davi não foi o fim da história dele. A rebelião do filho pródigo não foi o fim da história dele. Os crimes do ladrão da cruz não foram o fim da história dele. A graça, ela não finge que o seu passado, que os seus erros não aconteceram. A graça, ela pega os pedaços quebrados do passado e transforma em testemunhos de misericórdia, sabe? Um vitral. Eu gosto muito de uma história que aconteceu na Alemanha. Uma igreja foi bombardeada e o vitral foi quebrado. Era um vidro único, com um desenho perfeito. Aquelas pessoas do pós-guerra pegaram os cacos daquele vidro e transformaram aquilo num mosaico que ficou muito mais belo do que o vitral, do que aquele vidro inicial. O nosso Deus, ele tem uma capacidade que só ele tem, de pegar aquilo que foi quebrado e transformar em algo belo, transformar aquilo que só ele pode fazer. Talvez você ache que a sua vida está quebrada, seu relacionamento está quebrado, seu sonho está quebrado, seu planejamento está quebrado. Não, irmão. O teu Deus, ele pode pegar o que está quebrado e fazer algo novo, algo poderoso. E Jesus, ele não te define pelo momento em que você caiu. Ele te define pelo amor que te ergue de novo. Jesus está olhando para você nesse momento. Ele não está olhando para os seus erros. Ele não está olhando para as suas faltas. Ele está olhando para você com olhos de amor. Ele está querendo erguer você de onde você está. E essa é a identidade que o Espírito confirma em você, irmão. Não é só para você ficar no seu passado. A identidade que o Senhor está confirmando em você é para sustentar você hoje, agora, nesse tempo que a gente vive. E que a gente precisa tanto saber quem nós somos, o Senhor. Porque não é só o inimigo que tenta te definir pelo teu pior momento. O mundo, ele também tenta te definir pelo medo. Quantas notícias, irmão, você recebe por dia que só drenam sua paz, que só conduzem caos no seu coração? Hoje provavelmente você já recebeu um monte de notícias. Você já viu um monte de coisa da sua timeline. Não precisa girar muito não o telefone. As coisas chegam nas suas redes sociais. E essas notícias são como facas afiadas, irmãos. Cada uma corta um pouco. São feridas pequenas, todos os dias. E uma ferida pequena que soma-se a outra ferida pequena, que ao longo do tempo causa um estrago grande. E se eu tenho uma ferida pequena, significa que eu tenho uma ferida. Pequena ou não, mas é uma ferida. Significa uma coisa muito simples: eu não estou são. Eu tenho uma ferida. Pode até ser pequena. Eu posso até dizer que isso não me atrapalha. Eu tenho uma ferida e essa ferida muitas vezes não me impede de fazer coisas. Mas eu não posso fazer 100%. Eu não posso fazer todas as coisas plenamente. E se todos os dias eu recebo uma notícia que drena a esperança em mim, na confiança, o que sobra da minha fé, irmão. E é isso que tem acontecido com a nossa nação, é isso que tem acontecido com a igreja nesse momento. Veja, eu estou colocando aqui, estou descortinando o mundo espiritual para você, querido. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias que
tiram a nossa paz, que minam a nossa resistência, que drenam a nossa energia, todo momento. Mas aqui está a certeza que mora em todo o coração, que tem o Senhor como morador. Deixa eu perguntar aqui, Jesus mora no seu coração, sim ou não? Vou perguntar de novo, porque teve uns aí que estão ainda dormindo. Jesus mora no seu coração, sim ou não? Aleluia, amém, sim, glória a Deus. Então presta atenção, Salmo 20, do verso 7 ao verso 9. Olha só o que fala esse texto. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles, quem não confia? Quem confia em cavalos e carros? Vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Uns confiam em segurança, uns confiam em estabilidade, uns confiam em controle, mas nós, irmãos, a igreja do Senhor, nós que somos filhos de Deus, cristãos, nós confiamos no nome do Senhor. O que significa confiar no nome do Senhor? Nós confiamos no Senhor que é fiel, nós confiamos no Senhor que é justo, nós confiamos no Senhor que é presente, nós confiamos no Senhor que é poderoso, nós confiamos no Senhor que é amoroso. É esse Deus que nós confiamos, irmãos. E é por isso que nós nos erguemos, e é por isso que nós permanecemos firmes, porque Jesus Cristo já venceu e Ele ouve o nosso clamor. Você não precisa ter medo, irmão. É por isso que eu sempre falo aqui, aquece o teu coração. Não permita que as lutas diárias drenem a sua alegria no Senhor. É por isso que Neemias fala, meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que tem muito crente fraco? Porque não tem mais alegria. Crente que perdeu a esperança, cristão que vive falando maldição, cristão que só fica olhando para baixo, cristão que vive na lama, cristão que você chega perto dele e você fala assim, misericórdia, a Bíblia está longe desse cara, só reclamação. E veja, irmão, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser aquele outro lado que fala, como é que você está? É só glória, é só vitória, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Não, irmão, nós temos que ter equilíbrio, é moderação, porque às vezes a coisa está ruim mesmo, mas aí nós falamos como Davi, nós falamos, a situação não está boa, mas eu creio que o meu Deus pode reverter isso. Essa é a nossa fala, irmão, porque não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Nós precisamos ter essa atitude de fé. Então, da próxima vez que uma má notícia vier tentar te aterrorizar, assim como o inimigo tenta definir você pelo seu pior momento, lembra de quem Deus é. Lembra de que Deus é poderoso. Lembra dos livramentos que Deus já te deu. Lembra que Deus já te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar até o final. Porque você é uma obra em andamento. Mas Deus está olhando para você já como obra completa, meu irmão. Louva a Deus pelo livramento dEle. Então a paz virá. Tem uma canção que fala: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja onde for, tu me fazes o quê? Esqueceram? Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Veja, eu não estou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz com Jesus. E você vai poder viver com o coração leve, purificado pelo Senhor, irmão. Quando você louvar ao Senhor, quando você adorar ao Senhor,